Voltamos para a terceira parte do vídeo aqui. E hoje nós vamos começar a produzir nossa parte gráfica do programa. Eu quero que uma pessoa qualquer, sem ser a gente que desenvolveu o programa, sei lá, eu chamo minha mãe aqui para fazer um teste. E eu quero que ela entenda o que o programa está fazendo, eu quero que ela compreenda. Então vamos lá para a parte gráfica do programa. Basicamente, durante o tempo que vocês estiveram fora, eu fiz alguns testes. O nosso programa, fiz alguns testes. Nosso programa e fiz umas adaptações aqui. Então eu vou explicar o que eu fiz de adaptações aqui. Primeiro que eu comentei tudo para deixar simples para vocês entenderem. Eu vi que no último vídeo eu esqueci de comentar do break. Se não tiver o break aqui, ó, ponto e vírgula, break, ele não roda, ok? Porque esse break significa que ele vai fazer essa operação e encerra. Fazer a operação e encerra. Fazer a operação e encerra. Talvez no C normal ele até deu uma rodada no C normal, mas para quem está fazendo C++, identificou esse erro assim como eu. Ok? Então já estou corrigindo aqui minha parte, eu errei nessa parte aí mesmo. E aí eu dei uma comentada em tudo aqui, já deixei tudo comentado aqui para vocês. Bom, vamos lá. Da parte gráfica, eu andei trabalhando aqui, pensando assim, porque eu sabia que se eu montasse aqui na hora com vocês ia demorar muito. E aí eu pensei na melhor forma de fazer isso. E eu creio que essa vai ser a nossa melhor forma de parte gráfica. Não vai ser um programa wow, tipo, agora vai ter os quadradinhos bonitinhos assim com o número 5 para você clicar, um quadradinho bonitinho assim para você clicar com a barra, não. Em C, para nós que estamos iniciando, em C essa aqui vai ser a nossa parte gráfica. Ele vai imprimir na tela essas duas linhas, vai centralizar a calculadora, por isso que tem barra T, barra N, quebra-linha, que a gente viu no último vídeo. Barra T, ele centraliza, é que nem digitar um tab. Ele centraliza. E eu fui lá, pensei muito bem, coloquei 2 barra N aqui, quebra duas linhas, coloco operações possíveis. Listei todas as operações possíveis aqui. Fiz aqui bonitinho aqui assim, ó. Vou deixar para download. Foi muitos testes. E eu achei que isso aqui foi a melhor opção, assim, vamos dizer. E aí tá aqui, eu já deixei os comentários. Ok? Vamos rodar o nosso programa aqui, com todas as funções. Ctrl A, Ctrl C. Eu quero rodar nosso programa aqui. Vamos rodar nosso programa. Ctrl A, Ctrl V. E aí eu vou rodar o nosso programa. E aí, ó, galera, lembra que eu falei que eu pensei na parte gráfica? Ficou mais ou menos assim, ó. Você viu que centralizou a calculadora, veio aqui, entendeu? Então, eu achei que ficou melhor assim, esteticamente, pra gente trabalhar. E aí, mais 2. 2 mais 2 vezes 3. E de quebra, a gente já tem nossa calculadora, ok? Não se esqueçam de usar o break, ok? Se não usar o break, ele não vai rodar para quem está em C++. Para quem está em C normal, talvez até rode, ok? Então, basicamente é isso. Vocês podem ver, ó, ele vai escrevendo aqui, ó, a nossa parte gráfica. Ele vai repetindo. Por quê? Por causa do selo de repetição. Mas, Matheus, eu quero fazer um programa que, ao invés de eu ter que digitar esses 3 barras para limpar e deixar bonitinho de novo, eu quero um programa que conte um tempo e apague automaticamente. Então, como a gente vai fazer isso? Vamos voltar aqui para nossa parte de programação aqui. Vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Como vocês vão fazer essa parte de limpa a calculadora? Lembra que aqui embaixo a gente fez o comando de limpar a calculadora, aqui ó, apagar. Você vai pegar esse cara aqui, dar um Ctrl C nele e vai colocar antes da parte gráfica da calculadora. E aí o sleep é o tempo que ele vai ficar com a resposta antes de apagar. Coloquei 5.000 porque é 5 segundos, mas eu vou colocar 10.000 aqui para 10 segundos. Não, vou colocar 5.000 mesmo, que é só para demonstração. Mas se você fizer uma operação muito complexa e que quer copiar o resultado, eu recomendo você deixar uns 7, 8.000 aqui, que vai dar 8 segundos, assim dá tempo de você
associar a resposta para copiar. Ok? E aí automaticamente ele vai fazer as alterações, eu fiz a operação, ele vai esperar um tempo e vai apagar. E aí ele vai liberar para me fazer a operação de novo. Deixa eu fechar esse cara aqui. Eu fiz a operação, ao invés de ficar poluindo, que nem da última vez, vocês viram lá. Olha lá, vou fazer uma operação aqui com vocês. Deixa ele carregar. Eu fiz uma operação aqui, 3 vezes 3. Ele vai contar o tempo. Não dá nem, ele nem deixa eu escrever nada, ó. Não tá deixando de escrever nada. E aí ele já apaga e... Vou colocar aqui porcentagem 3. Olha lá. E aí ele segura, faz o cálculo e já apaga. Fechou? Bom, galera, é isso. Nossa calculadora, nossa Ultra Mega Power calculadora. Aqui nós já vimos um pouco sobre variáveis, aprendemos um pouco sobre tudo, sobre porcentagem. Só que tem um porém, que esse porém eu quero consertar junto com vocês. Lembra que eu falei para vocês que a gente não podia colocar o tio, não podia colocar C cedilha que ele corta? Ó, por exemplo, aqui o resto da divisão a gente tinha que digitar porcentagem, mas ele não apareceu o símbolo da porcentagem aqui. Como eu faço para corrigir isso? Primeiro de tudo, você vai vir aqui, ó, vai colocar a porcentagem C, que significa imprimir caractere. Aí aqui você coloca uma vírgula e coloca 37. Por que 37? Porque se você for lá na tabela ASCII, deixa eu salvar aqui. Se você quiser pesquisar no Google o que é a tabela ASCII, eu deixo como lição para casa para vocês. Só que se você for lá na tabela ASCII, você vai ver que o caractere 37 corresponde à porcentagem. Eu vou até rodar para vocês de novo, ó. Vocês vão ver que o símbolo da porcentagem vai aparecer aqui. Aqui ó, a tabela ASCII, galera. Eu já peguei até a tabela ASCII para vocês, ó. 37 porcentagem. Vamos lá no nosso programa. Por que que tem isso? Porque na linguagem da máquina, ela não entende de modo algum tio, ela não entende acento circunflexo, acento agudo, ela não entende isso. Para ela é números, tudo é número. Então é nós que precisamos entender isso. O A, o tio para ão, pro A de existe, de haver, dessas coisas, a gente precisa do acento circunflexo, do acento agudo. Então, a gente tem que entender essas coisas que o computador ele não precisa disso, mas a gente precisa. Por isso que existe a tabela ASCII, porque foi desenvolvida para essa questão de codificação, de símbolos. Olha aqui como já apareceu o nosso porcentagem aqui, ó. Ok? Então, galera, o computador, ele não... Vocês têm que entender sempre que o computador não sabe de tudo. Esse é um paradigma que a gente tem, de que o computador é inteligente. Não, o computador não é inteligente, nós somos. A gente consegue compreender linguagem e matemática como duas coisas diferentes e juntas ao mesmo tempo. Já o computador não. O computador não consegue, então você tem que explicar detalhe por detalhe para ele. Por isso que a gente tem os includes, que você, no include, você está explicando para ele como é que ele vai fazer nas partes gráficas aqui, de printf, de scanf. No include, ele já vai trabalhar com isso. No include stdio. Ele já vai trabalhar com essa parte de imprimir, de escrever e de absorver. Na matemática.h, ele não sabe fazer operações complexas, então você tem que ensinar para ele. É aqui que você está ensinando essas funções para ele. Ok? Qualquer dúvida, deixa no comentário. Se você tem algum desafio para mim aí se você tem algum desafio de programação aí para mim, se você tem algum desafio de programação também, deixa no comentário aí que a gente faz junto aqui, a gente tenta e chega na melhor opção possível, ok? Até a próxima.